Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias. Transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. Tudo no ar, tudo ligado, tudo para você acompanhar a nossa transmissão, nossa jornada de hoje. Até a 1h da tarde, a gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando o programa Gente que Fala. Participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados de hoje. Sua interação é muito legal aqui com a gente. 973350038, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje, então. Vamos colocá-los aqui em campo, o nosso time, para análise e debate dos temas por aqui propostos. Dr. Milton Flávio, médico, assessor da presidência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP. Milton, bem-vindo, boa tarde mais uma vez. Obrigado pela presença aqui, gente. Prazer estar mais uma vez com vocês e, sobretudo, participando de uma mesa que já percebi terá a presença de pessoas que eu respeito muito e com quem eu tenho muito a aprender. Vamos apresentar também o Dr. Gilberto Natalini, médico, ambientalista, ex-vereador paulistano. Tudo bom, Natalini? Bem-vindo mais uma vez com a gente também. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Zenilda, Pedro, Fausto Camunha. Boa tarde a essa ilustre bancada e aqueles que estão nos acompanhando o programa. Eu sigo aqui com a apresentação do Dr. José Maurício Conte, juiz de Direito aposentado, professor de Direito Financeiro da Universidade de São Paulo. Dr. José Maurício, bem-vindo, tudo bem? Como estão as coisas? Tudo muito bem, muito obrigado, é uma satisfação muito grande, parabéns pelo programa. E estar aqui reunido aí com pessoas aí tão ilustres é sempre uma oportunidade de aprender muito mais do que poder dar alguma informação. Obrigado mesmo e espero sempre poder colaborar. Obrigado pela presença, doutor Conte. Também com a gente aqui na nossa bancada, Rezende Neto. Ele é mentor, treinador, empreendedor ativo, CEO da BS Tecnologia, Business Solutions Tecnologia. Tudo bem, Rezende Neto? Bem-vindo, boa tarde. Ótimo, Mauro, muito obrigado pela essa oportunidade de estar nessa mesa aí, com essa formação fantástica. Tenho certeza que a gente vai ter belas trocas aí. Vamos lá, gente, 12:02, muitos assuntos aqui na nossa pauta para análise e debate de vocês. Vamos ao primeiro. África do Sul, Mongólia, Argentina e Venezuela. Só esses países, entre as 64 maiores nações do mundo, são menos competitivas do que o Brasil, segundo o ranking global divulgado ontem pela Escola de Educação Executiva Suíça, IMD. O levantamento considera indicadores econômicos, a maioria do ano passado, e pesquisas de opinião com executivos e empresários. Destaca-se a percepção de que as empresas brasileiras estão atrasadas na adoção de ferramentas de análise de dados e de inteligência analítica, enquanto a baixa produtividade está associada a deficiências na formação de capital humano. Rezende Neto, eu começo com você a respeito desse tema. Acho que a percepção está de acordo, né? Não está errada não, né? Qual que é a sua avaliação? De acordo sim, Mauro. Agora, sim, o que chama a atenção essa questão da posição aí no ranking não variou muito, porque nós estávamos em 50º e a posição de 60º é pela entrada do Kuwait, né, nessa relação. O que acontece é que alguns problemas são antigos e a gente ainda não resolve, né? Questão de reforma tributária, marco fiscal, educação pública, a qualidade da nossa educação pública e a geração de emprego. Então, essa questão da formação de profissionais, essa questão também da falta de informação das nossas empresas para poder corrigir rotas, isso nos deixa nesse lugar que é muito incômodo, né? Agora, eu destaquei aqui que a percepção dos entrevistados, né, e o que se observou as empresas brasileiras estão atrasadas na adoção de ferramentas de análise de dados e de inteligência analítica, mas tem aí a questão da formação de capital humano, que você pode fazer o melhor ali naquela parte de análise de dados, inteligência analítica. Sem capital humano, a coisa não vai andar. E esse é o primeiro ponto.
Sem dúvida. A gente tem um problema nessa formação, na qualidade dessa formação, que, na verdade, ela vem decaindo. Até na educação primária, né? A gente vem tendo problemas aí antigos e sem solução. Então, isso lá na frente só acontece no mercado de trabalho e as empresas ficam menos competitivas, né? Milton Flávio, seu entendimento sobre esse nosso primeiro tema: o Brasil cai para a posição número 60 em ranking de competitividade, a percepção lá da IMD, Escola Executiva de Educação Executiva na Suíça, né? É uma escola de negócios muito importante, das mais importantes do mundo. A gente conversava, antes de começar o programa, da importância que tem a instituição onde eu trabalho hoje, que é a FAPESP, na formação de novos quadros, né, de novas inteligências. A gente fala de uma nova indústria, a gente fala de uma competitividade maior, e, como disse o Rezende, sem cérebro, você não tem a menor chance de evoluir, de avançar e de competir, né? Não apenas, viu, Mauro, na formação desses quadros, que são fundamentais, mas, sobretudo, depois oferecendo condições para que eles fiquem no país. Hoje existe uma procura muito grande no mundo inteiro por cabeças boas e bem formadas. Então, é muito comum, é bastante conhecida a captação que os países desenvolvidos fazem das melhores cabeças, das melhores inteligências, da juventude bem formada nos países subdesenvolvidos que mais precisariam dessas cabeças para subir no ranking e na sua condição de competitividade. E, infelizmente, sobretudo nos últimos 4 anos, nós tivemos um negacionismo que se abateu sobre a ciência, a negação do valor que a ciência tem para o desenvolvimento do nosso país. Espero que nós tenhamos agora novos tempos, novos apoios, e que a gente encontre, né, razões para que a juventude possa continuar querendo aprender. É impressionante, e os dados mostram isso, embora a população brasileira tenha crescido, nós temos decrescido no interesse que a juventude tem, inclusive para ir para a universidade. Eles acham que isso já não é mais atraente, não é mais suficiente, e eles fogem da universidade, né? E isso não é apenas para algumas áreas específicas, não. Tirando as ciências da saúde, todas as demais têm sofrido uma evasão progressiva, e isso é muito ruim para o futuro do país. Nataline, em sua percepção, o Milton Flávio destacou aí a necessidade de novos tempos e está otimista com isso. Agora, a gente tem aqui, como eu destaquei, o Brasil na posição 60, entre as 64 maiores nações do mundo, atrás África do Sul, Mongólia, Argentina e Venezuela, ou seja, a gente já está quase ali no final, né? Como pôr um freio nisso? Como dar essa virada de mesa necessária, Nataline? Olha, Mauro, infelizmente a notícia que você está trazendo e que está sendo comentada aqui pelos colegas, o Milton falou, o Rezende falou, não é fake news, é uma notícia absolutamente verídica. E isso nos deixa extremamente tristes, né? Como brasileiros, né? Porque nós avançamos no Brasil nas últimas décadas num processo democrático, mas o Brasil não acompanhou esse processo democrático, o desenvolvimento econômico do país, o desenvolvimento tecnológico do país, o desenvolvimento científico do país. Pelo contrário, houve uma paralisação que está trazendo uma série de problemas. Se deve a muitas causas, não é uma causa só. A legislação amarra demais, o corporativismo amarra demais, o protecionismo amarra demais, né, o nosso país, né? As pessoas que têm capacidade, possibilidade de avançar, não têm oportunidade, a gente tem uma deficiência grande de oportunidade, e quando tem oportunidade e alcançam um saber maior, alcançam uma sabedoria maior, eles acabam indo embora porque não tem espaço aqui dentro. Então, esse é o nosso drama, é o drama do Brasil, né? Nós somos atrasados mesmo, e isso a gente sabe, a gente vê o resto do mundo. A tecnologia, a inteligência artificial, uma série de coisas avançando no mundo com uma velocidade enorme, e nós de patinete atrás, quer dizer, fica muito difícil. Eu não sei, eu não tenho esse otimismo. Eu sou otimista, mas o Milton Flávio está mais otimista do que eu. Eu acho que ainda vai levar um tempo para a gente virar
virar essa página de atraso do Brasil. Eu tenho a impressão que não vai ser longo. Doutor José Maurício Conte, para deixar esse patinete para trás, em qual é o veículo que a gente vai ter que adotar daqui para frente? Bom, olha, eu confesso que eu me surpreendi um pouco, porque eu não acompanhava esse índice e eu não tinha ideia de que estávamos tão ruim assim, né? Mas isso mostra, né, está refletindo um histórico problema de deficiência no sistema educacional brasileiro, que já vem de décadas, e que se torna ainda mais grave, considerando que o mundo hoje cada vez mais depende de educação especializada, né? Hoje em dia, o maior valor que um país tem é claramente vinculado ao seu capital humano, representado principalmente em pessoas que têm um alto nível educacional nesses aspectos especializados, em função, hoje em dia, do avanço da tecnologia. Então, a inovação, a tecnologia e a informatização e a digitalização hoje tomaram conta do mundo, e isso faz com que as pessoas tenham que realmente ter um nível educacional bastante sofisticado, e esse é o maior patrimônio, né, que o país tem que ter. De modo que, para poder alterar o veículo, já é sabido que o método mais evidente é um investimento e um fomento aí a um sistema educacional. Então, o país já tem instituições de excelência, como é o caso da FAPESP e outras, e essas precisam se ampliar, aumentar a importância e ter outras instituições também que procurem focar nisso, porque mesmo áreas de produção mais diretamente relacionadas à produção propriamente dita, como o agronegócio hoje em dia, dependem de tecnologia e de conhecimento especializado. Então, não há como escapar disso, e já é sabido isso, falta realmente executar para que nós possamos sair dessa posição. Acho que o povo, né, o brasileiro, ele é propenso a se adaptar a essas coisas, ele tem interesse, tem vontade, está faltando só uma coordenação mais efetiva no sentido de incentivar e favorecer que as pessoas possam se desenvolver nesse aspecto, né? Acho que não é difícil, eu acho que não. O principal, que é o potencial da população, acho que ele está presente, vontade e potencial, né? Vamos aguardar aí que nós possamos conseguir coordenar esses interesses todos e conseguir sair dessa posição. 12h, no programa Gente que Fala, estamos no ar ao vivo, nesta edição de terça-feira, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Eu continuo aqui com o Dr. Conte. No próximo tema, a gente vai dizer o seguinte: a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado deve analisar hoje o projeto do arcabouço fiscal. A matéria será votada após a audiência pública interativa que teve início agora há pouco, pela manhã, né? O texto do marco fiscal recebeu até ontem 41 emendas, mas o relator, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, já havia adiantado que o limite de gastos não se aplicará ao Fundeb e nem ao Fundo Constitucional do DF. O arcabouço substituirá o teto de gastos criado no governo Temer e, pela nova regra, o governo federal terá que perseguir o superávit. Muito bem, doutor Conte, não sei em que pé está a situação lá no Senado agora, na Comissão de Assuntos Econômicos, em relação àquela audiência pública, se está em andamento ainda ou se já acabou. De qualquer maneira, os trabalhos estão acontecendo por lá. Agora, como o senador relator Omar Aziz destacou, vai ter mudança. Então, inicialmente, agora o projeto volta para a Câmara por conta disso. Então, qual que é o seu entendimento, sua avaliação daqui para frente? O fato é o seguinte: nós tivemos em 2016 uma medida mais drástica, que foi a criação do chamado teto de gastos, né, que foi uma regra constitucional muito simples e muito dura, no sentido de limitar os gastos, porque aquilo estava se representando um problema grave para o país à época, mas ele foi feito de uma forma um tanto quanto apressada e pouco específica, né? Foi de uma maneira genérica, portanto, ele era realmente, visivelmente, até pelo prazo que foi dado na época de 20 anos, não era algo que se previa fosse ser insuscetível de alterações.
não se faz uma medida dessa por prazo tão longo para cuidar da economia, e ainda mais de uma maneira não específica. Então, havia necessidade realmente, e isso já era sabido, de um aperfeiçoamento do sistema. E, com a emenda 126, tornou-se necessária a criação de uma lei que viesse a substituir o teto de gastos, e foi agora apresentado esse regime do arcabouço fiscal, que tem medidas que são positivas no sentido de corrigir algumas distorções do teto de gastos, fazer com que ele tenha regras que eu chamaria de mais sofisticadas, permitindo que se possam fazer gastos que fomentem o desenvolvimento, mas, por outro lado, ele está trazendo também o que seria até natural, algumas flexibilizações no sistema de sanção e também algumas flexibilizações que, se mal aplicadas e utilizadas, elas podem acabar ferindo o que se pretende com um regime fiscal sustentável e responsável. Então, nós estamos com uma medida que, da forma como foi feita, eu achei que tem alguns pontos positivos, que são os aperfeiçoamentos do teto de gastos, que realmente era muito simplificado e impreciso, né? E bastante rígido, o que às vezes não é conveniente. Por outro lado, eu achei realmente um sistema muito complexo, né? São legislações complementares difíceis de serem compreendidas e aplicadas, e isso, no momento da aplicação, abre margem a vários tipos de interpretação e cometimento de falhas e abertura aí de possibilidades de vazamentos do cumprimento. Essas flexibilidades, elas, se bem utilizadas, podem ser úteis, mas o fato é que nós temos a possibilidade de criar um instrumento que vai depender muito da forma como ele for utilizado. Essa é que é a grande questão. Se houver um bom cumprimento e um respeito às regras e forem perseguidos os objetivos tal como colocados, ele acaba sendo positivo. Mas se acabarem utilizando, como muitas vezes já aconteceu, apenas a parte do uso das flexibilidades, né, das aberturas para mais gastos, sem a correspondente busca do superávit, aumento da arrecadação, que vincula muito o sucesso do teto de gastos, ele acaba sendo extremamente prejudicial. Então, acaba sendo uma medida que ela não tem muito como você antecipar o resultado, né? Porque depende muito da forma como ele vai ser utilizado. Se bem utilizado, ele pode produzir bons resultados e melhorar a situação que nós estamos com a rigidez do teto de gastos. Mas, se aproveitarem apenas das flexibilizações, aí vai acabar até aumentando um pouco o problema econômico, né? E também há uma referência dos economistas que ele ficou muito vinculado ao aumento da arrecadação, que envolve corte de algumas despesas, aumento de arrecadação em outros aspectos e redução de benefícios fiscais, que são medidas sempre difíceis de serem concretizadas. Então, é outra coisa que a gente precisa saber como é que isso se vai operacionalizar. Então, a situação é essa, é uma expectativa aí que nós estamos atualmente em relação a isso. Agora, fala-se na votação até o início do recesso, faltam poucos dias para o início do recesso lá em Brasília. Isso é bom ou é ruim? Claro que todos têm pressa, todos querem resolver a situação, isso já vem, já precisava ser discutido desde 2016, como o senhor já destacou agora, só que é aquele olhar assim, vamos correr atrás do prejuízo. Quem corre atrás do prejuízo, colhe prejuízo. Correr demais agora pode ser ruim, não? Na verdade, quem lê o regime do teto de gastos, além do defeito que eu coloco na complexidade, vai ver que as medidas, da forma como colocadas, elas não estão ruins nem erradas. Então, o problema muito é a execução. Então, eu não vejo por que haver tanta dificuldade de aprovação. Não há tantos pontos que gerem polêmica no sentido de dificultar a aprovação. Evidentemente que quanto mais rápido puder aprovar é melhor, porque já fica o mercado e os agentes econômicos e o próprio governo ciente de quais vão ser as novas regras, e isso, evidentemente, facilita todo o desenvolvimento. As pessoas dependem disso para não ficar numa situação de insegurança jurídica. Mas, por outro lado, não há muito como se saber como isso vai se operacionalizar, porque depende da forma da condução, né?
E já houve uma discussão bastante razoável, né? Claro que o apressado sempre é ruim. No caso do teto de gastos, por exemplo, foi uma medida muito apressada, então ficou muito simplificada. Esse já está mais discutido. Eu acho que não há propriamente um problema aí nesse apressamento, não acredito que isso vai gerar grandes falhas aí no projeto, porque eu vejo mais dificuldades na operacionalização. Então, acho que nesse caso, talvez o quanto antes aprovar seja melhor, porque aí o mercado e as pessoas e o governo já vai ficar mais ciente de como ele está sendo conduzido, que é o que realmente vai ser relevante, que é isso que vai determinar o sucesso dessas novas regras. Para a gente finalizar esse tópico, doutor Conte, como é que se vê no ambiente, no cenário, essa combinação da necessidade da aprovação das novas regras fiscais, que vai resolver uma insegurança jurídica, com outras questões que trazem insegurança jurídica e que estão postas aí? O governo Lula fala em desestatização, em reestatização da Eletrobras, o governo Lula fala em mexer naquelas reformas trabalhistas de 2017, tem a questão da água também. Como é que o senhor vê essas inseguranças jurídicas postas com a segurança jurídica que as novas regras fiscais eventualmente trarão? Essas medidas, a rigor, não são muito positivas, porque todas essas medidas a que foi feita a referência, elas já foram discutidas largamente no Congresso na gestão passada, passaram por comissões, passaram por discussões públicas e foram bem recebidas. De modo que não se vê motivos para criar insegurança jurídica em algo que já havia sido estabilizado e aparentemente bem recebido e eram normas digamos assim, de boa qualidade. Então, isso daí não é positivo mexer nesse aspecto por conta dessa geração de insegurança jurídica em pontos em que isso não se mostrava necessário. Era melhor que não fosse feita esta marola, vamos dizer assim, né? Então, isso acho que acaba sendo prejudicial. Era bom que se avançasse em outros pontos que estão precisando de alteração, como, por exemplo, né, já é bem dito o caso da reforma tributária, embora eu seja um cético com relação à aprovação de reformas tributárias amplas, eu acho isso muito difícil de passar num Congresso por conta das disputas de interesses entre os entes federados, mas é algo que realmente seria bastante útil. Então, como haverá muito desgaste, a necessidade de muita força política e a necessidade de muita composição de interesse para a aprovação de uma reforma tributária, por exemplo, e mesmo assim, com tudo isso, é difícil, né? Porque nós precisamos sempre de um governo muito forte, com muita força para aprovar medidas duras como reforma tributária, não é bom e não é nada produtivo que se gere insegurança jurídica com declarações relativas a pontos que já estavam bastante estabilizados e bem recebidos. Então, isso não é vantajoso, não. 12h22, você está no programa Gente que Fala, hoje é terça-feira, aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, nossa transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. A gente vai sair do assunto de Brasília para vir aqui para São Paulo, para dizer que a votação em segundo turno da revisão do plano diretor de São Paulo foi adiada e deve acontecer agora na próxima sexta-feira. Ontem, o vereador Rodrigo Goulart, que é o relator do projeto, anunciou uma série de mudanças para o texto substitutivo apresentado. As alterações vieram após muitas críticas recebidas nos últimos dias, principalmente em relação ao abrandamento das restrições à construção de prédios nos corredores de transporte. Doutor Natalini, a gente tratou desse tema aqui ontem, é um momento crucial aqui para a cidade de São Paulo, 10 anos praticamente aí do plano diretor que está em vigor, essa revisão necessária. E bastante polêmica e pouco consensual isso, né? Será que agora vai para o segundo turno mesmo, a votação? Dá para agradar todo mundo? Olha, Mauro, uma boa parte desses cabelos brancos que estão aqui na minha cabeça, eu ganhei nesse debate desses planos diretores. 2004, 2014 e agora 2023. O plano diretor ele é um arcabouço de orientação para o desenvolvimento da cidade. Teria que estar tudo contido ali para os próximos 10 anos, para onde São Paulo vai do ponto de vista urbanístico, social também, enfim. E, na verdade, nossos planos diretores não foram bons. Não foram bons. Eles não foram do tamanho
da importância de São Paulo do ponto de vista de uma visão, por exemplo, como teve o Jaime Lerner lá em Curitiba. Aquilo era um plano diretor de verdade. Aqui é um arremedo e tem muita pressão, em particular da incorporação imobiliária. Esse plano agora, ele foi o pior de todos. Esse agora que está sendo que você falou que vai ser votado em segunda na sexta-feira. Por quê? Porque ele abriu a cancela de desestruturar o tecido urbano de São Paulo. Aquilo que poderia ser feito em um prédio em 300 metros de cada lado dos eixos de transporte pulou para 600 metros. A gente vê o que está acontecendo na Vila Madalena, em Pinheiros, em Santo Amaro, na Vila Mariana. É uma verticalização desassombrosa. E nós não somos contra a verticalização. Eu, pessoalmente, não sou contra. Eu acho que isso aí a cidade caminha para isso. Só que tem que ter controle. Eu propus, em 2014, junto com o Cândido Malta, ele que escreveu o substitutivo para mim, não me cobrou nada, fez pro bono, aquele senhorzinho, aquele professor de urbanismo maravilhoso, que está aí ainda. Ele introduziu um item chamado cálculo de suporte. O cálculo de suporte era assim: tudo bem, vai fazer no metrô da Avenida Jabaquara. Calcula-se quanto de prédio, quanto de edifícios aquela estrutura de bairro aguenta, do ponto de vista de equipamento público, do ponto de vista de vias, e aí você faz de acordo com um estudo científico. Minha proposta perdeu na votação na Câmara. E agora também foi feita sem cálculo de suporte. E a coisa ficou tão feia, mas tão feia, tão descarada, que acabou, uma parte da cidade se mobilizou e foi contra o que estava acontecendo, de dobrar todos aqueles indicadores de verticalização, sem nenhum cálculo, sem nenhum controle, uma coisa assim adoidada, que a própria Câmara Municipal resolveu, sob pressão, adiar a votação em segunda, colocar para sexta-feira, e eles vão diminuir. Em vez de 600, não será mais 300 metros. Em vez de 600, eles vão botar 450. De qualquer forma, estão aumentando o potencial de construção de verticalização, sem calcular o impacto social e urbanístico que isso vai causar. E, por fim, existe o problema da sustentabilidade. Em plena época das mudanças climáticas, dos eventos climáticos extremos, o plano diretor praticamente nem toca nisso. Toca de raspão, entendeu? Então, São Paulo não vai se preparar para toda essa estiagem braba, ou essas chuvas violentíssimas que vêm aí com as mudanças climáticas. A cidade, o plano diretor não está dialogando com esse assunto. Então, vai melhorar um pouquinho, mas ainda será um péssimo plano diretor para a cidade de São Paulo. Essa é a minha opinião pessoal e de muita gente com quem eu tenho conversado. Doutor Natalini, quais são as forças, sejam elas presentes ou ocultas, né, que impedem todo esse avanço necessário em todas as frentes, do ponto de vista urbanístico, social, ambiental da cidade de São Paulo? Por que estamos ficando para trás e os vereadores não conseguem enfrentar essas forças? Olha, veja bem, a grande massa da população não está nem aí, nem sabe que está existindo isso. Se for num bairro aí no Capão Redondo, lá no Grajaú, lá pela Zona Leste, na periferia, as pessoas não estão nem aí com essa discussão, embora isso vai impactar diretamente na qualidade de vida deles. Mas o povo tem tanta preocupação, isso é um assunto tão complexo que as pessoas não entram nesse debate. Então, quem entra nesse debate? Entra um setor de classe média, de associações de bairros mais organizados, que querem preservar, de certa forma, o caráter da qualidade de vida do seu bairro. E isso, a força política dessa turma não é grande, é razoável, mas não é grande. Professores universitários entram, urbanistas, tal, pá. E, do outro lado, a grande força que quer destravancar tudo é a incorporação imobiliária, que eles querem que a cidade inteira esteja disponível para eles. Então, querem, por exemplo, têm a pretensão de acabar com a Z1. Falam Z1 é bairro de rico que quer preservar
suas coisas ali, seu bairrinho e tal. Z1 são parques urbanos não públicos que preservam a permeabilidade, que preservam a área verde, que preservam a captação de água de chuva no solo. Tem uma série de benefícios ambientais que as zonas estritamente residenciais trazem para São Paulo. Acabar com as Z1s é prejudicar do ponto de vista ambiental a cidade. Então, essa discussão é difícil, por quê? Porque, de certa forma, a municipalidade fica capturada por um setor poderosíssimo, que é a incorporação. A Câmara Municipal, com todo respeito, são poucos os vereadores que se livram dessa influência, são poucos, conta-se nos dedos. Então, o Executivo manda a lei, a pressão em cima da Câmara é maior dos setores que querem liberar geral e acabam votando uma coisa que para a cidade não é boa. E, do outro lado, a população, ela não de uma forma maciça, ela não está organizada para entender o que está acontecendo e para se posicionar. Quero ouvir o Milton Flávio também a respeito desse tema, porque quero me socorrer dele, porque teve vivência parlamentar, conhece muito bem as coisas, como acontecem no parlamento. Seu entendimento, Milton, sobre esse tema, por que São Paulo recebe essa pressão, por que os vereadores não conseguem dar o caminho necessário para o desenvolvimento nosso aqui? Olha, eu tenho dificuldade, desculpa, em falar depois do Natalini, porque o Natalini viveu esse problema e tem qualidades que poucos vereadores ou poucos políticos têm nesse país. Ele é capaz de pensar um plano diretor ou pensar a cidade, levando em conta vários aspectos, né? Ele tem uma formação ideológica que lhe permite, lhe obriga a pensar nas condições de vida do cidadão, na possibilidade do trabalho, no conforto que ele tem que ter para viver com seus filhos. Ele é capaz de pensar em educação, por isso que ele fala do adensamento, né, de você pensar quanto suporta a estrutura que aquele bairro tem quando você discute a ampliação e a possibilidade de você ter um adensamento, uma verticalização da cidade. Mas, por outro lado, o Natalini também sabe disso, né, e aí não é culpa dos vereadores, é culpa dos eleitores que elegem os vereadores que estão aí, que são pessoas que têm uma formação limitada, absolutamente dependentes do poder econômico, vinculados a eles, e que vão responder aos seus patrões, que não são os eleitores, né? São aqueles que financiaram as suas campanhas. E os interesses são os mais escusos possíveis, né? Não há nada de bom, né? Não há nada interessante, não há nenhuma preocupação que motive essas pessoas no sentido de dar a São Paulo uma qualidade que São Paulo merece e precisa. Então, é ver com tristeza mesmo, né? Ver com tristeza e saber, né, sem poder dizer, quais são os interesses que estão comandando essa mudança, né? Provavelmente, se você olhar com um pouquinho mais, não precisa nem usar microscópio, se você usar lupa, você vai perceber que eles estão olhando e estão objetivando a próxima eleição, né? Não sei se falei de maneira muito clara, né? Os interesses que presidem, né, são aquilo que vai ajudar e financiar a campanha de quem está na Câmara hoje, nas próximas eleições e, eventualmente, para a eleição de prefeito. Tá dito, Milton Flávio. 12h32 agora, programa Gente que Fala no ar, aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, OTV, a TV da internet e também redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. 12h33, o relógio pulou mais um minutinho por aqui. Eu vou colocar na nossa conversa agora Dr. Fernando Barbosa Dias, advogado, sócio do escritório Barbosa Dias Advogados, já está aqui na nossa conexão. Dr. Fernando, tudo bem? Boa tarde. Oi, Pedro, boa tarde. Tudo bem? Como vai? Prazer falar novamente e uma felicidade de estar hoje no programa junto com o Gilberto Natalini, o Milton, grandes expositores, e estou vendo que o assunto está bastante atual ao dia. Doutor Fernando, vamos falar sobre o Supremo Tribunal Federal, que começou a analisar, na semana passada, 4 ações diretas de inconstitucionalidade, questionando diversas regras do pacote anticrime, e entre elas as que instituem a figura do juiz de garantias, do juiz das garantias, e o julgamento disso deve ser retomado amanhã. Vamos falar primeiro sobre o que é o juiz de garantias, aqui clarear para a nossa audiência a respeito desse tema.
que é a figura, né, daquele do juiz que preside o inquérito policial, né? Sim, vamos tentar explicar um pouquinho, Bem brevemente. bem brevemente, aos nossos ouvintes. Qual que é a ideia do juiz das garantias, né? Juiz da garantia, juiz das garantias. Tem na alteração do pacote anticrime, tem uma passagem com o juiz de garantias e depois juiz das garantias. É verdade. Qual que é a ideia, né, desse juiz? A ideia é que no nosso sistema de justiça criminal, a gente tenha juízes diferentes para fases diferentes da apuração do crime, se ocorreu ou não um crime, de quem é o autor dele. Então, ter um juiz para essa fase, que seria a fase policial, e depois um juiz para a fase judicial. A ideia, dentro de uma nova proposta de sistema de justiça criminal, é que se segregue essas funções em duas pessoas diferentes, para que o juiz da fase policial não leve as suas convicções que ele formou ao longo da investigação policial para a fase judicial. Essa é quando tem uma acusação já formulada pelo Ministério Público. Essa é a ideia de formato. Isso foi instituído pelo pacote anticrime. O pacote anticrime acabou sendo um pacote, vamos lembrar, né, Mauro, iniciado pelo então ministro Sérgio Moro, mas que teve várias alterações propostas pelo ministro Alexandre de Moraes e outros projetos de lei que já estavam em trâmite na Câmara dos Deputados. Então, ele foi introduzido no Código de Processo Penal, lá pelo seu artigo 3, artigo 3º, com subnúmeros, né, artigo 3º-C, depois D, e por aí vai. Então, isso é o que seria a ideia. Então, por exemplo, o juiz que acompanhou o inquérito policial não ser o mesmo juiz da acusação. O juiz que eventualmente decretou uma medida, ele precisava se convencer se há crime ou não e quem é o autor, ele não ser o mesmo juiz da instrução. Essa é a ideia. Bom, ter dois juízes na fase pré-processual e na processual com o objetivo de garantir a objetividade, né, do segundo juiz, aquele que vai atuar na fase processual. Isso, da objetividade dele e da neutralidade dele. Porque existe um entendimento de que o juiz que atua na fase policial, se ele tiver que decretar algumas medidas, como, por exemplo, uma interceptação telefônica, uma prisão preventiva, ele precisa se convencer de certas matérias que estão no feito, e depois, para julgar a acusação, ele já teria esposado algum entendimento sobre aquele caso e sobre aquela pessoa. Agora, tem algumas entidades, doutor Fernando, que alegam que isso criaria uma nova instância, uma interferência indevida, né? Você tem um juiz para a fase processual e o juiz para a fase processual de fato. O seu entendimento? Olha, eu acho que seria bastante incorreto, tecnicamente, entender que isso é uma nova instância. Definitivamente não é. Em São Paulo, sem esse nome, a gente já tem um departamento no Fórum de Justiça Criminal, e isso já ocorre há muitos anos em São Paulo, muitos, já há décadas, em que você tem os juízes responsáveis pelos inquéritos policiais, tá? Ou seja, pela fase de inquérito policial, e juízes para a fase judicial. E ninguém nunca discutiu que isso é uma nova instância. Nunca, jamais foi discutido. Isso é uma divisão de atribuições para garantir uma maior neutralidade ao juiz que vem na fase seguinte. Sim. E interferência também, menos ainda, acho que você citou essa palavra, mais difícil ainda sustentar com racionalidade, dizer que isso é uma interferência na atuação do judiciário. Bom, como eu destaquei aqui, doutor Fernando Barbosa, o Supremo Tribunal Federal começou a analisar tudo isso na semana passada. A tendência do julgamento do Supremo, na sua avaliação, qual será? Olha, parece bastante difícil dizer qual vai ser o resultado final, bastante difícil nesse momento. Tiveram sustentações orais de alguns advogados, representando, por exemplo, a OAB, representando institutos. Eu, particularmente, achei bastante interessante a sustentação oral do professor de Direito do Processo Penal, Auri Lopes. O que deu para entender um pouco é que certas sustentações criaram ruídos. E aí a gente viu manifestações do próprio relator Luiz Fux e do ministro Alexandre de Moraes. Se a gente fosse fazer o adivinhômetro aqui, parece que eles, nesse ponto, que eles dariam procedência, manteriam, né, no Código de Processo Penal a figura do juiz de garantias, mas não assim, muito incipiente para fazer qualquer conclusão a partir de meras observações que eles fizeram em cima de algumas das sustentações orais.
né? Eu não consegui ver ainda nada disso. Então vamos aguardar o resultado de tudo isso que vai acontecer lá no Supremo Tribunal Federal e com a solução, com a decisão, a gente volta a discutir esse tema por aqui. Tá bom, doutor Fernando? Com certeza. Muito obrigado pelo convite, um abraço aos participantes do dia de hoje e um abraço também aos ouvintes. Doutor Fernando Barbosa Dias, sócio do escritório Barbosa Dias Advogados, nessa participação com a gente. Um abraço e a gente se fala na semana que vem. Uma boa tarde para você, doutor Fernando. Vamos seguir aqui, faltando 21 minutos para 1 da tarde, com o próximo tema nesta edição do programa Gente que Fala. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, vê espaço para o preço do gás cair em até 62% para as indústrias. A declaração é mais um capítulo do cabo de guerra entre o Ministério e a Petrobras. Nos últimos dias, o ministro Alexandre Silveira afirmou que o comando da Petrobras trata a política para o gás com negligência. O Ministério está em fase final de elaboração do programa Gás para Empregar, que pretende impulsionar a produção e a estrutura de distribuição do combustível. Milton Flávio, sua percepção a respeito desse tema, está de acordo ou não com o ministro Alexandre Silveira? Olha, essa questão de discussão de preço, né, tem acontecido sistematicamente e eu acho muito estranho que você continue tendo esse embate entre membros do mesmo governo. O presidente da Petrobras foi colocado pelo presidente Lula e quem o critica faz parte do governo Lula. A impressão que dá é que existem conflitos de interesses que eu não consigo identificar. Eu diria que o que me incomoda, na verdade, Mauro, né, é saber, e eu fui secretário de Energia Renovável, que nós temos um potencial imenso para você explorar no gás verde. Eu me lembro que, quando eu era secretário, de 2011 a 2015, subsecretário de Energia Renovável, a gente dizia com muita expectativa de que, se você convertesse a vinhaça que você tem na produção de álcool no estado de São Paulo, você teria condições de produzir o gás que São Paulo precisa para a sua subsistência. E dispensaria, por exemplo, a importação, e mais do que isso, né, você traria benefícios absolutamente imprescindíveis para o nosso clima, né, para a nossa sustentabilidade. Então, eu acho que muito mais, para mim, pelo menos, né, muito mais interessante, muito mais preocupante, muito mais desafiador, né, é você buscar alternativas para que você possa substituir o gás fóssil, que é um elemento importante na transição, e me preocupa, por exemplo, você imaginar que o Brasil esteja pensando em comprar gás de xisto que será produzido na Argentina, né, com deterioração do seu clima, da sua flora, da sua superfície e com o afastamento ou prejuízo das suas populações primitivas. Então, eu não consigo entender. Nessa questão de energia, né, é um no cravo e um na ferradura. Né? Você tem a Marina lá, coitadinha, tentando se sustentar, dando visibilidade e dando credibilidade para o governo brasileiro no exterior, e, por outro lado, um bando de outros participando com os mesmos interesses que presidiam governos anteriores. Não vejo mudança importante. Agora, se você conseguir, levando em conta os interesses efetivos da empresa, que é a maior empresa do país, e o Brasil enquanto país, enquanto nação, o usufrutuário maior dos bons resultados da Petrobras, se houver possibilidade, muito bom. Mas é estranho que você tenha essa disputa, mais uma vez, dentro do próprio governo. Ou seja, Milton Flávio, falar em redução de preço de combustível, o gás aqui especificamente é muito importante, mas perde-se muito tempo em relação a isso e não se discute renovação de matrizes, né? Não se fala no combustível limpo. Você tem hoje alternativas. Eu me lembro, você, Mauro, acompanhou a minha luta, né? Eu me lembro que as pessoas diziam que eu era um visionário quando eu dizia da energia solar no Brasil e, sobretudo, em São Paulo. Diziam que isso é uma energia muito cara. Hoje é a energia mais barata que nós temos no Brasil.
E a gente tinha essa perspectiva, não é porque a gente era adivinho, não. Porque a gente olhava os índices, a gente olhava as curvas e sabia que isso ia acontecer. A mesma coisa acontece com as outras áreas, né? São Paulo, e aí eu falo com imensa tristeza, tinha uma secretaria de energia que deu sustentação e permitiu que no primeiro leilão de energia renovável, o primeiro leilão de energia fotovoltaica, São Paulo ganhasse 30%. Hoje nós não temos nem secretaria de energia, né? Nós não temos quem pense, né? Nós não temos quem esteja trabalhando, incentivando, coordenando, criando modelos que possam dar a São Paulo um estado que tem vinhaça, que tem toda a economia verde está aqui em São Paulo. Nós temos todas as alternativas para produzir outras fontes de energia e continuamos do mesmo jeito que a gente estava, eu digo, há 15 anos atrás. Eu não conheço, e quero aqui referir e reforçar, nenhum projeto, nenhum programa dos governos de São Paulo nos últimos 10 anos que tenha adicionado algo diferente daquilo que a gente propôs. Pelo contrário, deixaram de fazer. E São Paulo está, por conta disso, e o Brasil, inclusive, 10 anos atrasado em relação ao que fazia em 2011, 2012, 2013. 15 minutos para 1 agora. Vamos passar para o próximo tema aqui no programa Gente que Fala, para dizer que é o seguinte, olha, nascido numa família humilde e hoje no posto de CEO de uma empresa de tecnologia com 50 funcionários e mais de 1.500 colaboradores indiretos, Rezende Neto, que está aqui com a gente na nossa conversa de hoje, resolveu compartilhar sua experiência com todos aqueles que resolveram trilhar o desafiador caminho do empreendedorismo. Para ele, um componente essencial é a paixão, porque será preciso ter muita persistência. Além disso, deve-se estar preparado para as crises, trocar informações e aprender sempre, já que a maioria dos empreendedores desconhece seu próprio negócio. Rezende Neto, vou te fazer uma pergunta aqui, a audiência vai pensar, mas por que essa pergunta? Mas a sua resposta vai dizer o porquê que eu te perguntei isso. Para tudo tem um jeito? Para tudo tem um jeito. Para tudo tem um jeito. De onde vem essa pergunta, para tudo tem um jeito? De onde vem essa pergunta? Da família. Sim, da família, sim. Então, eu vim de uma família muito, e eu costumo dizer, não simples, humilde, porque são adjetivos que a gente deve manter sempre, mas de uma família, né, pobre mesmo e tal, com alguma dificuldade. E hoje, uma coisa que me chama a atenção são algumas pessoas que às vezes se deixam vencer ou que não se preparam para as dificuldades. E um pensamento que eu gosto de dizer, a água que afunda o navio não é a água que está fora do navio, mas a água que está dentro do navio. A crise capaz de acabar com um negócio é a crise interna e não a crise externa, quando a gente permite isso. Então, é muito importante. E eu vejo hoje, cada vez mais, algumas pessoas, sabe, Mauro, assim, sendo jogadas, indo para a questão do empreendedorismo, e a gente vê os números mostrando cada vez mais microempreendedores, a economia vem fazendo isso, mas as pessoas chegam muito despreparadas nessa questão. Então, assim, para tudo tem um jeito, sim, mas é preciso preparo, é preciso buscar conhecimento para isso. Eu vejo, às vezes, e assim, hoje, além do meu negócio, eu lidero o grupo e procuro levar conhecimento que eu adquiri e coloquei em prática nos meus negócios para essas pessoas que, às vezes, acreditam que não podem ou não têm acesso à informação ou não sabem onde buscar. E a gente tem aí meios maravilhosos, extraordinários. Por exemplo, a gente abre, às vezes, um canal de comunicação entre esses microempresários e o Sebrae, que pode apoiar esse microempresário e, às vezes, ele nem sabe que pode, nem sabe que pode. Então, eu busco levar para essas pessoas, de uma forma social, essa questão da capacitação. Às vezes eu vejo, por exemplo, uma pessoa que trabalhava num salão de beleza e acha que está pronta para abrir um salão de beleza porque sabe cortar cabelo. E eu digo, olha, saber cortar cabelo é uma coisa, o conhecimento para abrir um salão é outro. Você precisa conhecer de gestão de pessoas, uma série de gestão financeira, a gestão do negócio, a questão de marketing. E eu vejo que muitas das pessoas
não se preparam para isso, né? E hoje, assim, uma coisa que eu digo, algum tempo atrás eu tinha uma certeza na vida, né? Que a morte, todos nós morreríamos. Hoje eu costumo dizer que nós temos pelo menos mais uma, que é, quando a gente sai de uma crise, pode esperar que vem outra. A vida é feita de ciclos e a gente precisa se preparar para isso, precisamos estar preparados, né? Como superar, já que você deu esse exemplo do cabeleireiro, do salão de beleza, enfim, a pessoa corta muito bem cabelo, excelente profissional, mas não é só isso, tem que lidar com a gestão do salão. Isso vale para muitas outras situações. Um mecânico de carros, por exemplo, arruma muito bem carro, sabe tudo a respeito daquele assunto, mas ele vai ter que lidar com a administração, com a gestão da oficina. Como dar esse passo? Ou seja, você é bom naquilo que você faz, mas você precisa mais, né? Onde é que deve se buscar esse aprendizado? Existem algumas instituições, eu estava dizendo, por exemplo, do Sebrae, que apoia o microempreendedor até de forma gratuita, e existem outras. Nós, por exemplo, lideramos, e aí é uma iniciativa de uma igreja, da igreja que eu faço parte, que ela lidera empreendedores. A gente tem outros órgãos. Hoje, por exemplo, eu participo de um jantar de negócios da Adonep, é um outro órgão, ou seja, que busca conectar essas pessoas com troca de informações, com conhecimento, para prepará-los. Uma coisa que eu costumo indicar, uma boa forma de começar, é desenhando um modelo de negócio. Esse microempreendedor, ele precisa ter clareza de quem é o cliente dele. E quando eu digo quem é, qual é o perfil? É casado, é solteiro, mora onde, que tipo de renda tem, que necessidade ele tem. É preciso entender que o processo de venda ele tem dois grandes motivadores, ou é uma dor ou é um desejo. Então, as pessoas, quando adquirem um produto ou serviço, ou é por uma dor que ela tenha, ou é um desejo. Então, a clareza disso tudo, onde está o meu cliente, como é que eu comunico com ele, como eu encontro esse cliente? A maioria desses microempreendedores começam seus negócios sem saber. Não tem nem ideia. E, por exemplo, com a gente lá, a gente apoia. Quantos microempreendedores iam alugar um determinado endereço para abrir um negócio que não fazia o menor sentido? Por falta de orientação, iam dar um passo. E muitas vezes, o que acontece, Mauro? Essa pessoa sai do emprego, pega uma rescisão ou levanta um empréstimo e comete um erro que vai gerar um problema muito grande, não só para ele, quanto para a família inteira, né? Rezende, quando eu fiz essa pergunta inicial, se para tudo tem um jeito, eu acompanhei sua história, li sua história, e essa era uma frase dita pelo seu pai: para tudo tem um jeito. Ou seja, ele dizia: não me volte com tarefas incompletas, resolva as coisas, né? Como é que essa frase, para tudo tem um jeito, te impulsiona, Rezende? Então, eu costumo dizer isso. Eu conheço as pessoas, para mim, que conseguem algum sucesso, seja na área que for da vida, elas têm uma característica de iniciativa. Fora aqueles valores de ser honesto, íntegro, correto, mas iniciativa. Meu pai tinha esse hábito, quando ele me pedia alguma coisa, ele me pedia, e algumas vezes eu fui, não consegui trazer o que ele me pedia, e ele me disse uma vez: olha, para tudo tem um jeito. Eu nunca vou te pedir algo impossível, então o que eu te pedi você precisa trazer. Meu pai faleceu muito cedo, minha mãe com 42 anos, meu pai com 52, mas isso foi uma das grandes heranças que me destacou no mercado de trabalho. Todas as vezes que me pediam alguma coisa, eu me obrigava a entregar aquilo e um pouco mais. Porque eu costumo dizer que tem dois tipos de profissionais que não conseguem se destacar em empresa nenhuma. O primeiro é o que não sabe cumprir ordens. Então, aquele que você pede alguma coisa e ele não faz. O segundo é o que só sabe cumprir ordens, ele só faz o que você pede. Então, essa questão de para tudo tem um jeito. Hoje nós temos um dos valores aqui na nossa empresa, que a gente coloca, e valores não são palavras na parede, é algo para ser vivido, é fé. Em que sentido? No sentido de dar. Dá para fazer, dá para entregar, dá para fazer no prazo. E isso estimula a nossa criatividade, de buscar formas para a gente conseguir entregar o que se precisa e melhor até para surpreender. Perguntas da nossa audiência por aqui, eu vou pedir brevidade para todo mundo, tem uma para cada um, então eu já vou aqui com a pergunta do Rezende, para o Rezende, né, que vem do Felipe Souza, ele está no YouTube acompanhando a gente. Em que medida e de que forma uma possível reforma tributária poderá ajudar o empreendedorismo? A pergunta do Felipe Souza, o Rezende. Felipe, de forma muito direta na questão da desoneração, né? Eu costumo dizer, quando a gente está reunido com os empresários, que o empresário ele é louco, né?
para empreender no Brasil. É um desafio muito grande. Ontem eu estava na reunião com uma empresa que é uma multinacional e a gente estava falando dos desafios de explicar a questão contábil, por exemplo, como é que funciona a carga tributária, a CLT, para quem está fora do Brasil. É tudo muito complexo e muito desafiador, fora essa questão da nossa economia, que é essa questão de uma coisa imprevista, né? Eu costumo dizer, por exemplo, o dólar subiu. Está tudo bem, se ele estabilizar, a gente resolve. O problema não é o dólar subir, o problema é a variação do dólar, que gera uma incerteza e a gente fica meio sem saber o que fazer e quando fazer. Então, sem dúvida nenhuma, essa questão tributária, na verdade, não é só o empreendedorismo. Todas as áreas do Brasil têm muito a ganhar, mas como disse o colega aqui, é um desafio muito grande por interesses que a gente sabe que tem lá na nossa Câmara, né? Doutor José Maurício Conte, a Daniela Neves no Instagram quer saber quem paga a conta de tantas obras públicas paralisadas ou abandonadas. Alguém pode ser responsabilizado? Bem breve, doutor Conte. Sem dúvida nenhuma, né? Esse é um dos grandes prejuízos que a administração pública tem, que decorre principalmente de uma falta de planejamento e de uma gestão deficiente. E eu reputo que esses dois itens, que é a falta de planejamento e a gestão deficiente, são um dos principais problemas da administração pública. A perda financeira, sob o aspecto quantitativo, da falta de planejamento com a má gestão é muito maior, por exemplo, do que corrupção, que chama mais a atenção. Então, há uma necessidade realmente do setor público de se aperfeiçoar. Isso tem a ver com os avanços tecnológicos que nós falamos no início do programa, né? Essa educação e essa apropriação das novas tecnologias, ela é importante juntamente com uma educação para o planejamento, no sentido de não deixar acontecer isso, que é a pior forma que tem de jogar dinheiro público jogar fora dinheiro público em grande quantidade. Tem como responsabilizar, sim, existem mecanismos, os tribunais de contas e todo o sistema de fiscalização, e eles operam na medida das possibilidades, mas com deficiência, né? Doutor Natalini, pergunta do Jaime, do Jardim Bonfilholi. Jaime, obrigado aqui sempre pela sua participação com a gente. Quais são as dificuldades para o poder público implantar uma efetiva política de medicina preventiva a nível nacional? É a pergunta do Jaime. Olha, boa tarde, Jaime. Você acompanha esse programa desde quando nós éramos criança. Você é uma figura. Mas todos os dias. Todos os dias. Para não dizer um dia sim e o outro também, todos os dias. Que coisa impressionante, o Jaime, é uma figura, né? Mas eu acho que a dificuldade... existe uma dificuldade de mercado que ninguém fala, mas que é muito importante. A medicina preventiva é muito barata. Ela só depende de recursos humanos, de educação e saúde. Ele depende de pouco equipamento. E, na verdade, o lobby da indústria de equipamentos hospitalares e de medicamentos altamente sofisticados é um lobby muito grande. Então, no jogo de pressão junto ao Ministério, a medicina preventiva sempre sai perdendo. Sempre sai perdendo. Embora o Brasil tenha... Foi danificado há pouco tempo, mas o Brasil tem o maior sistema de vacinação do mundo, uma conquista enorme, mas a medicina preventiva ela sempre está por baixo. Por quê? Porque o lobby dela junto às autoridades é menor do que o lobby de venda de tomografia, de não sei o quê, de medicamentos de alto custo, enfim. É uma disputa dentro do conceito de atenção à saúde. Então, a dificuldade é essa aí, a ser vencida com organização e mobilização, em particular, do povo. Doutor Flávio, a última pergunta vai para você, com brevidade também, a gente só tem um minuto, tá? A sua Botucatu, pergunta da Mariana Coutinho, ela está no Facebook. E aí ela diz assim, a sua Botucatu foi vencedora agora no final de semana do prêmio Top Destinos na categoria Turismo de Estudos e Intercâmbio. E ela quer saber o segredo para isso. Eu acho que Botucatu é a cidade dos bons ares e das boas escolas, né? Tem uma topografia maravilhosa, um clima maravilhoso e um povo interessado em usufruir do planeta. É isso, né? Com um bom prefeito. Aliás, acho que foi o melhor prefeito da história de Botucatu. É um menino valoroso, é um político, mais do que político, é um grande executivo, e a cidade sempre gostou, né? Sempre gostou, sempre trabalhou e sempre buscou, né? Eu acho que o disco de Botucatu, Cidade dos Bons Ares e das Boas Escolas,
sempre trouxe bons resultados. E como o Milton Flávio também é cultura, ele falou em Bons Ares, porque Botucatu, palavra indígena, significa Bons Ares. Bons Ares, exatamente. Muito bem, Buenos Aires. Buenos Aires. Gente, 1 minuto para 1 da tarde, a gente vai colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de terça-feira. Um agradecimento a todos os participantes de hoje, em nome da nossa equipe, Dr. Milton Flávio, médico, assessor da presidência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, o Dr. Gilberto Natalini, médico também, ambientalista, ex-vereador paulistano, o José Maurício Conte, doutor José Maurício Conte, juiz de direito aposentado, professor de direito financeiro da Universidade de São Paulo, e o Rezende Neto, mentor, treinador e empreendedor ativo. Ele é CEO da BS Tecnologia. O agradecimento mais uma vez a vocês todos. O programa Gente que Fala é realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, o nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã, pessoal, aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, também pela Altivia TV da internet, pelas redes sociais. Chegando na programação da 365, vem aí Lucas Neto com o programa O Melhor para a Melhor Idade. Com o programa aí, Lucas, uma boa tarde para todo mundo, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.